Olá, jovem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Aqui é o professor Saulo Pereira, tecnólogo em rede de computadores e desenvolvedor web. Estamos aqui para mais uma aula teórico-prática. Quando a gente consegue alinhar a teoria à prática, fica muito mais fácil o aprendizado. Então, vamos lá? Compartilhamento de recursos em rede Windows. Primeiramente, obviamente, ele dá para você compartilhar tanto pastas como impressoras. Hoje a gente vai mostrar impressoras. Então a gente vem aqui em propriedades, botão direito do mouse em cima do ícone este computador, no caso desse aqui com Windows 10. Clico nele, vai abrir essa tela, vou em configurações avançadas do sistema. Clico nela. Aqui na aba nome do computador, eu vou clicar aqui em alterar, vou colocar o grupo de trabalho para casa e vou clicar em OK. Vai pedir para reiniciar o Windows, é só reiniciar. Vou colocar o nome do computador antes disso, então eu coloquei aqui PC2. Cliquei em OK, fechei aqui. Vou aqui em painel de controle, impressoras, exibir impressores dispositivos. Aqui está a impressora, botão direito do mouse na impressora, ver o que está sendo impresso, impressora, propriedades. Aqui no item propriedades, eu vou clicar em compartilhamento nessa aba, estando desmarcado, vou marcar compartilhar esta impressora e vou clicar em aplicar. Depois disso, eu vou vir aqui no item segurança e vou notar que aqui eu tenho um grupo de usuários. Geralmente esse usuário não está configurado, então eu vou voltar aqui no item contas de usuários, nisso no painel de controle, eu vou fechar aqui e voltar novamente para você ver. Painel de controle, contas de usuários, gerenciar outra conta. Adicionar um novo usuário nas configurações do computador. Clico aqui. Esse daqui é o Windows 10, então ele é diferente do Windows 7 para adicionar usuários, tá? Então eu vou vir aqui adicionar outra pessoa a este PC. PC é Personal Computer. Conta da Microsoft. No caso aqui eu não quero adicionar uma conta da Microsoft, então eu vou adicionar não tem as informações de entrada desta pessoa. Clico aqui. Assim que ele abrir, eu vou clicar adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Vou digitar aqui o usuário TI, vou digitar tudo em minúsculo. Vou criar uma senha, que ele pede para digitar uma senha. Aqui cabe a você, qual o nome do seu primeiro animal de estimação? Vou colocar tudo a mesma coisa, para ser mais rápido. Mas aí fica a cargo seu, se você quiser inserir as informações. O importante é que você lembre dessas respostas depois. Clique em avançar. Então ele criou uma conta local. Como eu não quero uma conta local, eu quero uma conta administrativa, vou aqui em alterar tipo de conta. Vou mostrar administrador, vou alterar para administrador, porque eu quero uma conta administrativa, certo? Clico aqui em fechar, fechar. Vamos voltar lá para verificar a impressora, porque nós precisamos compartilhar essa impressora. Então, por isso eu preciso criar um usuário na rede local, tanto nesse computador como nos demais. Então, eu venho aqui em segurança, lembrando, ó, botão direito do mouse, ver o que está sendo impresso, impressora, propriedades. Eu vou clicando nessas telas e vou na aba segurança. Procura aqui o TI que eu criei. Não está? Vou aqui em adicionar, vou digitar TI, clicar em OK. Apareceu o TI, ó. Vou marcar todas as opções. Permissões para TI, imprimir, gerenciar essa impressora, gerenciar documentos, aplicar. Aqui, se você quiser deixar também como todos, fique à vontade. Mas na hora que você for acessar esse computador na rede local, ele vai pedir um usuário. Por isso que eu crio um usuário administrativo em todas as máquinas. Clique em OK, certo? Aí agora eu vou mandar uma impressão de página de teste para verificar se a impressora está instalada nesse computador.
Então, clique aqui em fechar, clique em OK. A página de teste já está sendo impressa. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em CMD e vou vir aqui no iniciar, vou digitar CMD, prompt de comando, vou clicar no prompt de comando. Aqui no prompt de comando eu vou digitar ipconfig. Esse ipconfig, e eu clico, digito e dou um enter, vai abrir para mim todos os IPs da rede. Nesse caso aqui desse computador, o endereço IPv4 dele é 192.168.1.104. Esse IP aqui é o número, né, dessa máquina na rede. Então eu anoto essa informação e vou lá no outro computador. Então lembrando que esse daqui é o computador da rede local, tá? Então nessa aula aqui nós fizemos o quê? Compartilhamento de recurso Windows. Aí criamos uma rede Windows, ou seja, grupo de trabalho no Windows. Criamos um usuário administrativo. Compartilhamos essa impressora USB na rede local. É uma impressora USB, ela está instalada em um computador, tá? Identificamos o IP do computador no servidor e enviamos uma página de teste. Na sequência, eu coloco aqui nesses slides, e vai estar disponível aí para vocês, como criar essa rede. Clique no botão direito, tá vendo? Seguindo um passo a passo escrito, tá? Criando o usuário administrativo, compartilhar a impressora na rede local, identificar o IP ou o nome do computador. Lá, naquele comando ipconfig, a gente colocou ipconfig, né? Se eu vim aqui, dar um arp espaço traço A e der um enter, isso aqui é no computador servidor. Ele vai me mostrar toda a arp da minha rede local, ou seja, todos os IPs que estão aqui na rede local. Se eu der um comando net espaço view, ele tem que me mostrar, se não der nenhum erro, é claro, tem que me mostrar todos os todos os computadores por nome, né? Com a classificação de nome. Então ele deu um erro aqui, é porque não existe um servidor daquele Active Directory configurado, ele só está uma rede local Windows mesmo daquela configuração de grupo de trabalho para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu clicar aqui novamente, a IP do computador. Envie teste de impressão de todos os computadores. Só que detalhe, eu criei agora o computador, né, o computador servidor, e agora nós vamos então para a segunda parte do vídeo, que é configurando lá o computador da rede local. Então eu vou anotar novamente, que eu não anotei, o IP, vou dar um ipconfig, então o IP 104. Então, de posse do IP da rede local, nós vamos vir aqui. Em primeiro lugar, nós vamos clicar com o botão direito do mouse no ícone computador, propriedades. Aqui, nós vamos clicar em configurações avançadas do sistema. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para melhorar para você. Isso. Nome do computador, alterar. Aquele computador é o PC-2, esse aqui é o PC-1 e o grupo de trabalho casa. Quando eu coloco esse grupo de trabalho casa, né, ele vai reconhecer o mesmo grupo de trabalho para ambos, tanto aquele computador quanto esse. Clique em OK, reinicia, aquela função que vocês já sabem, né? Aí eu venho aqui em fechar e vamos aqui então em painel de controle. Eu vou verificar se tem aquela conta de usuário, que é o usuário TI, que a gente tinha criado no outro, né? Aqui, então aqui eu já tenho um usuário, ainda não tem usuário TI, mas se não quiser criar também não tem problema, é bom para você administrar. Então, para a questão de administração dos computadores da rede local, eu vou criar o usuário TI como administrador, vocês podem ver aqui. Criar conta. Depois que eu criei a conta, então eu vou vir aqui no usuário TI e vou criar uma senha.
Vou criar a mesma senha lá daquele computador. Eu gosto de criar essa senha quando ele não tem um domínio, igual vocês viram ali, mostrar aqui novamente. Eu gosto de criar esse usuário quando não tem um serviço de domínio, porque qualquer problema que dá no computador eu consigo arrumar com o meu usuário. Então, ó, vocês podem ver, ó, aqui, ó, domínio. Não tem um domínio. Por quê? Porque não tem um servidor Windows Server ou Linux, algum servidor que gerencia as configurações da rede local. Tá? Então, como não tem esse servidor, a gente está instalando uma impressora de rede local, certo? Então, é criadas essas duas funções, aí eu vou vir aqui no iniciar e vou vir no iniciar e vou digitar cmd, certo? Ali no executar. Ali no cmd, eu vou digitar ipconfig. Ele vai me mostrar o IP desse computador. Vocês podem ver, 92.168.1.103. Esse IP é dessa máquina aqui, diferente daquele IP 104. Aí, para mim testar se ambos estão comunicando, eu vou mandar um teste de ping para aquele computador. Então, é 192.ping, PING, espaço 192.168.1.104. Clico em Enter, ele vai lá ali, ó, disparando 92 com 32 bytes de dados. Ele fala 32 bytes porque cada um desses daqui é um octeto, né? Certo? Isso na questão de binários, tá? Se ele fosse um IP diferente, eu vou colocar aqui, ó, 192.168.104. Se ele fosse um IP diferente, opa, foi bastante número aqui. 104, tá vendo? Se fosse um IP que não existisse nessa rede, ou seja, que ele não estivesse enxergando, que não estivesse comunicando, ele ia dar esse erro, esgotado o tempo limite do pedido. Então, como nós identificamos que ele teve uma resposta, eu fiz uma pergunta e ele me respondeu, o IP 192.168.104, então eles estão se comunicando, então está ok essa comunicação. Aí eu vou vir novamente aqui no executar, vou digitar lá aquilo que está no PDF aí, ó, 192.168.1.104. Quem que é ele? É o IP, o IP daquele computador. Aqui ele não pediu, porque ele já está no cofre do Windows. Eu vou clicar aqui novamente no painel de controle, vou digitar lá cofre. Ó, gerenciar credenciais do Windows. Cliquei nele. Agora eu vou verificar aqui, ó, o cofre do Windows, tá vendo? Tem o PC TI1, então eu vou clicar em remover. Vou remover isso aqui e vou remover isso aqui também. Tudo que tiver dentro do cofre aqui do Windows. Aí eu vou, então, novamente, contrabarra, 92.168.1.104, dá um Enter. Ele então abriu aqui, conectar. Só que o que acontece? Ele deu erro, tá vendo? O Windows não pode acessar a impressora, acesso negado. Por quê? Porque ele perdeu esse cofre aí que a gente removeu agora. Então eu vou clicar aqui em fazer logoff. Essa opção de fazer logoff, ele apaga todos os logs que tem o objetivo de dar esse erro aí. Vou acessar aqui. Vocês viram lá que eu falei que é bom a gente criar um usuário administrador, então vou acessar esse usuário administrador agora para fazer um teste. Ele vai demorar um pouco para fazer a área de trabalho, então eu vou trocar o usuário. Aí eu vou clicar aqui na opção que já estava daquele usuário lá, certo? Deixa eu digitar a senha. Num lock estava desligado. Agora eu vou voltar aqui, ó. Windows mais a letra R, né? Para já acessar mais rápido aquilo ali, 192.168.104, contra a barra apertado. Aí então, como eu apaguei, vocês viram que eu apaguei o cofre do Windows, né?
Então, quando eu apago o cofre do Windows e não faço logoff, então ele dá aquele erro que não encontra a impressora na rede. Já é um detalhe para vocês aprenderem aí de configuração. Então eu coloco aqui o usuário TI, que é aquele usuário do PC2 que eu criei, e agora eu criei para esse computador também. Coloco aquela senha que eu criei lá, e aqui também, e clico em OK. Pronto. Acessou o computador na rede local. Vou vir aqui em abrir. Vou vir aqui em... Como ele já baixou os drivers certinho, conectar. O Windows não pode se conectar à impressora. Acesso negado. Vamos ver o porquê que está esse erro. Deixa eu ver aqui. Impressora, propriedades, imprimir página de teste. Eu vou mandar uma impressão. Vamos ver se vai sair. Se sair, eu já pego ela aqui do lado. Eu não sei se vocês estão ouvindo a impressora já imprimindo. Aquele é um erro ali que não era para ter dado, tá? Quando eu cliquei aqui em conectar, ó. Vocês viram que agora já não deu erro mais, né? Coisas do Windows, né? Bem-vindo ao Windows. Então, acredito que vocês devem ter ouvido aí o barulho. E tá aqui, ó. Windows, página de teste da impressora, tá certo? Então conseguimos criar com sucesso a configuração da impressora é um serviço, né, de compartilhamento de impressora na rede local Windows. Professor Saulo Pereira, muito obrigado, até logo.